Hoje é um grande prazer que a gente tem o Dr. Clineu Almada, que é geriatra, professor afiliado aqui da Escola Paulista de Medicina, que vai falar sobre o envelhecimento saudável. Primeiro, agradecer a presença do Dr. Clineu. A primeira pergunta é assim, existe o envelhecimento saudável? Qual a diferença? A gente associa a palavra envelhecimento com um declínio. É possível envelhecer com saúde? Bom, é um prazer estar aqui. Certamente. O envelhecimento ele está muito associado a um conceito de declínio gradual das nossas funções orgânicas. Mas, embora esse declínio seja inevitável, é possível que eu possa envelhecer com qualidade. E aí, hoje, há várias pesquisas nessa área e nós temos até determinantes do envelhecimento. Então, quando a gente acompanha a trajetória do envelhecimento das pessoas ou nos estudos de populações, há alguns marcadores desse envelhecimento. E se a gente consegue ter uma minoração desse declínio, com certeza esse envelhecimento, essa longevidade vai ser com mais saúde. Então, por exemplo, a saúde mental, né? E, claro, não preciso falar isso para você, mas a importância não só do bem-estar mental da pessoa, quer dizer, hoje nós sabemos no mundo de hoje o quanto é a prevalência de transtornos como ansiedade, depressão, o estresse do dia a dia, né? Então, isso deve ser controlado, assim como a função cognitiva da pessoa. E hoje nós temos vários fatores de risco para que haja um declínio cognitivo. Outra coisa importante, né, é a vitalidade, muito relacionada ao aspecto nutricional da pessoa, ou a mobilidade. Né? Nós vamos tendo um encurtamento, um enrijecimento dos nossos músculos, né? E isso pode impedir a nossa mobilidade. Então, a gente conseguir preservar essa mobilidade é muito importante. Outra coisa que passa despercebido, né, são os nossos órgãos de sentido, que sofrem com o processo do envelhecimento, né, mas que se nós ficarmos atentos a essas alterações e conseguirmos diminuir o impacto delas, pode causar um benefício muito grande. Um exemplo disso é a audição. A audição hoje é considerada no mundo todo, a perda auditiva, a quarta causa potencialmente reversível do quadro de demência de Alzheimer. Né? E nós sabemos que as pessoas muitas vezes negligenciam, né, essa perda auditiva. Então, são determinantes relativamente simples de se observar, às vezes difícil da gente conseguir se cuidar em relação a eles. Né? Mas isso pode produzir uma trajetória de envelhecimento muito mais saudável. Então, quer dizer, para a pessoa envelhecer saudável, acho que ela tem que se manter ativa, né? Acho que cuidar da alimentação, cuidar da mobilidade, né? Quer dizer, já ouvi falar que um dos indicadores de se a pessoa vai desenvolver demência é se ela tem força muscular nas pernas, não sei se isso procede, né? E acho que manter os contatos sociais, né? Que eu acho que são essas causas de... Se você pudesse falar um pouco mais sobre a parte do mobilidade, né? E da parte dos sentidos. Vamos lembrar, né, que o envelhecimento, de uma forma didática, 25% dele é responsável pela nossa bagagem genética, mas o resto é pelo estilo de vida. Né? Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente tem que considerar, primeiro, nós temos uma perda de massa muscular durante o processo do envelhecimento, que dos 30 aos 50 anos, né, corresponde a mais ou menos 10% da perda da massa que a gente tem. Mas a partir dos 50 anos, praticamente 1% de perda de massa muscular ao ano. Né? Então isso é bastante. Então um indivíduo de 80 anos, ele já perdeu uns 30% de massa muscular. Bom, e qual é o impacto disso? Você perde massa e muitas vezes força muscular e função muscular. Então isso pode trazer dificuldades, como por exemplo, para você caminhar, para você subir uma escada, atividades do dia a dia. Né? Além disso, esse músculo vai perdendo algumas proteínas, né? E vai havendo um encurtamento muscular.
Então, o trabalho físico, né, seja de alongamento, seja de resistência aeróbica, mas muito também centrado na força muscular, porque eu posso perder a massa muscular, mas eu posso compensar treinando a força muscular, que é muito mais importante, né? Então, o exercício físico é fundamental em qualquer fase da vida. E às vezes a pessoa, aos 70, 60, vem e fala, não, mas eu fiz muito exercício no tempo de faculdade, de colégio. Ora, isso tem que ser constante, senão há perda muscular. E a gente percebe, mesmo atletas, né, atletas de elite, quando param de fazer exercício, acabam sofrendo as mesmas consequências. Perda de massa, de força e rápido. Né? Então, isso é importante porque quando você considera o envelhecimento de uma forma patológica, de uma forma não saudável, né? Quando as repercussões do declínio que a gente sofre no organismo têm um impacto no nosso dia a dia. Ora, se eu não consigo mais subir uma escada, se eu não consigo mais atravessar uma rua, né, por falta de força muscular, né, a primeira coisa que a gente vê, você estava falando da marcha, tem um estudo muito importante de 2011, que saiu numa importante revista médica, científica, que é o JAMA, com 11 mil idosos, mostrando que aqueles que vão perdendo a velocidade com que caminham, né, têm uma chance maior de morrer. Né? Então, essa velocidade, abaixo de 0,8 metros por segundo, né, e parece uma coisa fosfórica, mas não é só você olhar na rua e ver um indivíduo mais velho andando, que ele já não levanta tanto o pé, que ele tem dificuldade. Então, você vê que ele está mais vulnerável e a chance dele adoecer e de morrer é muito maior. Então, o exercício físico pode minimizar muito esse efeito do envelhecimento e pode proporcionar o envelhecimento com mais saúde. Agora, a pessoa, né, acho que, infelizmente, no nosso meio, né, na cidade de São Paulo, por exemplo, não favorece as pessoas, às vezes, andar na rua, nem todo mundo tem acesso a um parque. Mas a pessoa pode fazer alguma atividade na própria casa, no próprio apartamento. Né? Dá alguns exemplos práticos do que o idoso lá, do qual me incluo, né? Uma das pessoas que às vezes não tem recurso, se a pessoa tiver recurso, ela pode ir na academia, contratar o personal trainer, pode fazer um monte de coisa. Mas para o comum dos mortais, né, assim, o que a pessoa pode fazer em casa, no dia a dia, para melhorar ou manter a força muscular e evitar esse declínio muscular? Exercícios, às vezes, muito simples, né? Um alongamento em que você possa esticar o corpo. Até deitado, se esticando todo, você já melhora a postura. Mas de pé se esticando. Alongando, né, de maneira muito cuidadosa, mas os membros, o corpo todo e depois os membros inferiores. Você de pé, tentando levantar uma perna, o máximo que puder, o joelho de encontro ao peito, né? E depois a outra perna. Claro, no início você pode estar se apoiando, o que importa é o movimento. A outra coisa é o agachamento. Esse é muito importante, né? E é um agachamento que você pode fazer de maneira protegida. Por exemplo, apoiado numa mesa, para você ter segurança, e você abaixar até a altura do joelho só. Com isso, você vai estar mexendo na musculatura, tanto posterior da coxa como anterior, e vai estar melhorando a força muscular. Um outro exemplo muito simples, você deitado, né, esticando totalmente a perna. O importante é a gente tem uma tendência, com o passar dos anos, a não conseguir esticar, então a perna fica um pouquinho dobrada. Mas esticando e trazendo para você toda a ponta do pé e segurando por 20 segundinhos, né? Isso você vai estar promovendo um alongamento de toda a musculatura posterior e um fortalecimento de quadríceps femoral. Então, exercícios que você possa fazer 20 segundos numa perna baixa, 20 segundos na outra. À medida que você vai ganhando um certo preparo, você vai conseguindo elevar mais a perna, né? Então, em vez de você estar fazendo nessa altura, você vai estar alongando aqui. O importante é manter a perna totalmente esticada.
Parece um exercício muito bobo, muito simples, mas isso melhora a contração do quadríceps femoral e permite que o indivíduo possa caminhar de forma melhor. Agora, da parte sensorial do envelhecimento, né? Você chegou a falar sobre a parte auditiva, o que as pessoas possam fazer, o que elas têm que estar alerta no processo de envelhecimento para a parte sensorial, né? Então nós temos os órgãos de sentido aí clássicos, né? Visual. As pessoas, na verdade, ficam mais atentas, porque delas vão ter dificuldade de ler, de dirigir, né? Então elas procuram mais o oftalmologista. E nós temos duas, além da presbiopia, que começa por volta dos 45 anos, mais ou menos, né? Nós temos duas doenças importantes aí, dentre as várias, mas mais comuns. A catarata, né? Que vai começar lá em geral, lá pelos 60 anos e tal, e mais tarde, pelo tempo de exposição à luz solar, a possibilidade da degeneração macular senil, onde o indivíduo perde, na verdade, toda a sua visão central, ele só fica com uma visão periférica. Mas o que esse indivíduo pode fazer, né, ali? É ficar atento. Se eu estou tendo alguma dificuldade visual, eu devo estar procurando um especialista para poder estar olhando. Às vezes a correção com 1 grau ou outro, ou às vezes é uma catarata, e hoje cada vez mais se corrige isso cirurgicamente de uma maneira segura e precoce, né? O grande, vamos dizer assim, o grande preconceito que se tem é a audição, né? Então a pessoa começa a ouvir menos, geralmente associado a algum zumbido em que ele tem pode representar uma perda auditiva para sons agudos, né? O indivíduo começa a perder a discriminação do som. Então, qual é a relação com demência, por exemplo, né? Esse indivíduo começa, numa conversa com outras pessoas, onde ele não tem a pista labial, ele começa a não perceber sons parecidos. E ele não entende, às vezes, o final da frase. E para ele não ficar perguntando toda hora e há pode ficar constrangido, ele começa a se isolar. Então isso aumenta muito o risco de depressão, mas também ele processa menos as informações, porque ele acaba não participando das conversas. E esse é o grande fator de risco para a demência. É o isolamento, né? E que nós vimos, por outra razão, na pandemia, né? Idosos que tiveram que ficar sob isolamento, pioraram muito tanto as questões, os transtornos afetivos quanto cognitivos, né? Então, só que onde vem o preconceito, né? Normalmente, o indivíduo não quer, por exemplo, ou tem medo de necessitar de uma prótese auditiva, né? E que hoje tem próteses fantásticas. Uma melhora fantástica. Mas eu vejo assim que houve a tecnologia da parte auditiva virou um negócio muito impressionante. E aí o indivíduo não quer olhar, isso é muito comum, porque vão perceber, e hoje nem se percebe, alguns aparelhos você nem percebe, mas ele prefere ficar alheio até que usar um aparelho, né? O que não é sensato, porque realmente, né, aqui no Brasil foi feito um estudo recentemente, publicado no passado, mostrando que aqui seria a terceira causa potencialmente reversível, né? Porque se eu vou ter um quadro demencial tipo Alzheimer, é claro que eu tenho alterações genéticas, moleculares, que me favorecem a isso, mas eu tenho gatilhos para isso, né? E um dos gatilhos é a perda auditiva. Então, ora, é uma coisa simples, né? E é muito comum você conversar com pessoas idosas, né? Eu faço isso todos os dias, e ele fala assim, nossa, você está falando tão baixo, né? Não passa pela cabeça dele que é ele que não está ouvindo, principalmente pelo telefone e tal, né? Então, essa é uma questão que tem que se olhar sem preconceito, porque pode melhorar muito a qualidade de vida da pessoa. Quais são os primeiros sinais assim da perda auditiva, assim, né? Eu imagino que cada pessoa já está fica aquela caricatura, né? A pessoa não entende o que você fala. Mas quais são os primeiros sinais? É justamente isso, né? A perda da discriminação auditiva que vem com o envelhecimento. Então, sons parecidos que terminam em ti, o indivíduo não consegue ele não consegue mais perceber, né?
né? Nós, por exemplo, temos treinamentos nos hospitais, né? Quando a gente, antigamente, hoje não se dá mais ordem telefônica, mas tinha muito o risco de você dar uma ordem telefônica para a enfermagem ou para a farmácia do hospital e ser entendido o nome de medicamento parecido de forma errada, né? Hoje não se faz mais, mas todos esses sons muito semelhantes, né, você acaba podendo ter um prejuízo. A outra coisa é o zumbido, né? Às vezes acompanhado de tontura, mas a maioria das vezes não. É um zumbido que não melhora. Claro que existem outras causas, mas a perda auditiva ela deve ser investigada. Tanto que qualquer médico, principalmente especialista ou qualquer fonoaudiólogo, vai pedir uma audiometria para estar tentando ver essa discriminação. Hoje em dia nós melhoramos o tempo de vida, né? A expectativa de vida, acho que do brasileiro é de 76, 77 anos, né? Acho que na Europa é mais, no Japão é mais ainda. Tem um dos critérios estava ter o tempo de vida, né? Quanto mais a pessoa vive, e a qualidade de vida, né? Pô, como é que você vê esse debate assim, na medicina e para as pessoas entenderem isso, né? Então, há muito tempo a gente sabe, né, já se imagina que a expectativa de vida ia aumentar à medida que, populacionalmente, né, as pessoas têm menos filhos, né, e os recursos de saúde estão mais presentes para a maior parte da população. Então, reduz a fecundidade, né? Eu aumento a sobrevida, eu vou envelhecer a população. Muito bem. Já se sabia que, assim, um grande determinante de tudo isso é a mortalidade infantil. Se a gente tem uma mortalidade infantil menor, ótimo, né? Nós vamos aumentar a expectativa de vida. Agora, acho que a grande diferença, né, é que, assim, até os 60 anos é um grande risco. Mas a partir dos 60 anos, se o indivíduo ultrapassa os 60 anos, ele deve chegar aos 80, hoje é mais, né? Aqui no Japão, na Suécia, a diferença é como vai chegar. E aí é o que no mundo da gerontologia se estuda a compressão da morbidade. Porque assim, acima dos 60 anos, no mundo todo, as pessoas, em média, têm de 3 a 5 doenças acompanhando o processo de envelhecimento. Ora, se eu vivo mais, eu estou mais exposto a riscos por mais tempo. Então, eu tenho chance de ter gatilhos para doenças. Agora, se eu consigo detectar essas doenças precocemente, ou se eu consigo, muitas vezes, por medidas preventivas, estilo de vida, ou até medicamentos, mas eu posso evitar que essas doenças surjam, né? Obviamente eu vou diminuir o impacto que essas doenças vão ter na pessoa. Então, assim, ter doença não é próprio do envelhecimento, mas comumente associado a ele, tá? Só uns 10 ou 15% da população não tem doenças associadas ao envelhecimento. São as pessoas mais privilegiadas, com uma bagagem genética maravilhosa. Conselho o quê? Diabetes, hipertensão? Isso. As doenças mais comuns que acompanham o processo de envelhecimento são a osteoartrite, né? Antigamente chamado de osteoartrose, quadro degenerativo, a hipertensão arterial. Acima dos 60 anos, 50% da população é hipertensa. Diabetes, aproximadamente 20%. E aí nós temos todas as outras. Mas, por exemplo, né, quando o indivíduo começa, antes de ter o diabetes, que é uma doença altamente aterogênica, com uma grande morbidade e mortalidade, você tem outros estágios. Então você consegue perceber que o indivíduo está tendo alterações metabólicas, ele está tendo um aumento progressivo do nível de açúcar no sangue, ele está tendo alterações de peso, ele geralmente isso está acompanhado de uma inatividade física. Então, assim, você pode estar intervindo antes dele desenvolver a doença propriamente dita. Agora, doutor Knell, qual é a alimentação, né? As pessoas têm muito essa dúvida, assim, qual é essa questão da dieta? É uma terra meio difícil da gente ver, mas se a gente pegar quais as evidências hoje, qual seria a recomendação
para um envelhecimento saudável do ponto de vista da dieta, da alimentação, né? Não chamaria de dieta, né? Aquelas coisas muito simples que a gente aprende desde pequeno e não faz, né? Ou seja, evitar excessos e evitar faltas, né? Então, assim, teoricamente, você pode e deve comer de tudo, desde que numa proporção adequada e de forma balanceada. Então, eu estou comendo, a minha dieta constitui mais ou menos 50% de carboidratos. Claro que eu vou escolher esses carboidratos, né? Principalmente aqueles de absorção não tão rápida, como muitos dos legumes, por exemplo, né? Mas que o carboidrato vai me dar energia. 30% de gordura, né? Que vai dar uma energia, uma reserva mais importante, e 20% de proteína. A questão é como eu me alimento, né? Então, idealmente, eu deveria estar comendo várias vezes ao dia, em proporções, com volumes dietéticos pequenos, né? Agora, a partir daí, tem muitas ramificações até chegarmos hoje à ideia do jejum intermitente, que metabolicamente tem sim o seu sentido, né? E a pessoa consegue ajustar o peso. Mas o importante de tudo isso é eu... Quer dizer, o jejum intermitente, a pessoa fica 16 horas em jejum, pode, em vez de fazer 5 refeições, ela possa fazer menos refeições e ter um período mais prolongado de jejum. Você tenta, com isso, evitar liberações menos excessivas, né, de hormônios como insulina, glucagon, etc. e tal. Só que isso é muito válido, mas, na minha opinião, no indivíduo que já passou dos 60 anos tem um certo risco, né? Inclusive com relação à redução de perda muscular. Então, hoje você faz um jejum intermitente e vai fazer exercício ainda mantendo o jejum. E aí você consome, evidentemente, nutrientes do próprio músculo, né? Mas o importante é a pessoa tentar estar dentro de uma faixa, por exemplo, de peso corporal adequada, né? Então, hoje a gente tem uma relação com a altura, que é o chamado índice de massa corpórea, e que para o envelhecimento, né, os valores sugeridos nos estudos, né, é um pouquinho acima do indivíduo adulto jovem. Então, por exemplo, você pega o peso em quilos, né, é uma divisão aí pela altura em metros ao quadrado, né? Então, para o adulto jovem, sempre é sugerido entre 20 e 24,9. Já no idoso, que perde estatura, então há algumas mudanças aí, isso foi adaptado para entre 22 e 27. E os estudos epidemiológicos mostram que a sobrevida maior, o indivíduo idoso é protegido quando ele tem sobrepeso, provavelmente por manter uma reserva calórica para situações de estresse. Então, até 29, mais ou menos, ele está dentro de uma faixa adequada. Claro que eu não estou falando aqui do ponto de vista estético, né, ou da pessoa que quer ter 70 e parecer que tem 40, mas estou pensando em saúde de uma forma geral. Para o idoso, e aí eu estou falando acima de 75 anos, qualquer regime alimentar restritivo não é uma tática de bom senso, né? Então isso pode levar a perdas de reservas. O que acontece no envelhecimento com o nosso corpo? A gente perde músculo, como eu comentei, a gente ganha tecido gorduroso, né? E a gente perde líquido, né? Então a gente tem que ter cuidado com esses componentes, né? E tentar, claro, traçar estratégias dietéticas em que a gente possa estar mantendo ao máximo a nossa composição corporal. Você fala, né, desse balanço da alimentação. Eu acho que a ideia da dieta mediterrânea, assim, aquela coisa do balanço, né, um pouco de legumes, um pouco de carboidrato, tipo massa, ou arroz, ou feijão, é uma carne, né, quer dizer, ainda é uma ideia que é sustentável, né? Em todos os estudos científicos atuais, eles sugerem que a dieta mediterrânea, né, seja mais fácil da pessoa seguir, né? Porque não adianta eu fazer uma dieta restritiva por 1 mês, 2, 6, 1 ano e depois voltar a comer do mesmo jeito. Agora, é difícil você manter uma dieta restritiva por muito tempo, né? A menos que você tenha um objetivo muito determinado, muito
fixo. Então, a dieta mediterrânea mantém, quer dizer, que seria você estar comendo cereais, leguminosas, né? Como na forma de carboidrato, você tentar utilizar proteína mais de aves e de peixes, né? Restringir um pouco a gordura, você tentar só utilizar, por exemplo, o azeite, né? Claro que há outros componentes nas pessoas que vivem nessas regiões mediterrâneas, mas cereais, grãos, isso podem ajudar beneficamente. E em padrões dietéticos, né, como na dieta mediterrânea, e vários estudos comparam dietas hoje, por exemplo, para a saúde cognitiva, mostram que a dieta mediterrânea, e é preconizada pela Organização Mundial de Saúde, que é uma das mais interessantes nesse sentido, né? Aqui nós latino-americanos gostamos de uma carne, né? De uma carne que há gordura entre as fibras musculares, porque isso deixa a carne mais saborosa, mas a gente sabe que isso aumenta muito o risco de você desenvolver fenômenos aterogênicos, né? E isso pode implicar no maior risco de infarto, de acidente vascular encefálico. Eu agradeço, Dr. Clineu Almada, assim, pela essa extensão no nosso projeto de informar com qualidade sobre o processo de envelhecimento saudável. Envelhecer saudavelmente não significa envelhecer sem doenças, mas significa envelhecer ativamente, se cuidando, procurando ficar atento, né, a condições que possam estar atrapalhando o seu dia a dia. E sempre mantendo os seus projetos à frente, seus objetivos de vida, né, e com muita saúde, tentando cuidar deles.